Na verdade é o seguinte, no mundo capitalista, o poder econômico é poder político. Como é que você faz, então, para você ter mais representatividade? Você distribui melhor o poder econômico. Em outras palavras, você diminui a desigualdade do país. Exato. Toda vez que a sua desigualdade diminuir, você também diminuiu a concentração de poder. Porque se a gente está falando que a acumulação de dinheiro vira acumulação de poder, quando você diminui a acumulação de dinheiro, você diminui a acumulação de poder também. Então, políticas redistributivas, e quando a gente fala de política redistributiva, meu irmão, nada me parece tão justo. Isso não é, apesar de hoje eu me considerar um cara à esquerda mesmo em pensamento econômico, cara, a gente está falando de uma coisa que me parece assim, por isso que eu falo humanismo, né? Me parece simplesmente humana. Você conversa com uma pessoa que mora em algum lugar pobre na periferia de qualquer grande cidade no Brasil, né, ou nos rincões que a gente tem, você vai ver pessoas, cara, que começaram a trabalhar com 8 anos de idade, e trabalhar mesmo, né? Trabalhar na loja do pai, entendeu? Brincando ali. Não, trabalhar, carpindo mato, carregando coisa, limpando, coisa de extenuante mesmo. Uhum. O cara morre com 70 anos de idade, trabalhando a vida inteira, com nada acumulado, meu irmão. Uhum. O cara morre com 70 anos de idade num barraco. E aí você fala o seguinte, pra onde é que foi tudo que o cara produziu de riqueza? Porque tem que ter ido pra algum lugar. Se o cara passou 70 anos trabalhando, se o cara era pedreiro, o cara pôs um monte de coisa em pé. Entendeu? Se o cara trabalhava com rede elétrica, ele botou um monte de fio distribuindo energia elétrica. Se o cara trabalhava numa montadora de veículo, tem um monte de carro andando por causa do cara. Por onde é que foi a riqueza toda que ele criou que não parou nada com o cara? Então a gente só tá falando de um modelo mais justo. E para mim a grande armadilha desse neoliberalismo, né? Fala esse nome, comunista. Falou neoliberalismo, é comunista. Mas tem os gatilhos todos na cabeça. Mas tudo bem, deixa o gatilho funcionar. Eu provoco, às vezes, de verdade. A grande armadilha é o cara chegar e falar assim, não, calma que o modelo vai funcionar. Ele ainda não funcionou porque ainda tu não fez o bastante. Entendeu? Então tem que privatizar mais. Então tem que ter menos Estado. Então tem que... Aí você vai dobrando a dose. Dobrando a dose, mas o problema é o seguinte, meu irmão, se tu resolve privatizar tudo, por exemplo, vamos supor que seja genuíno, que seja verdadeira a intenção, que o cara acredite de verdade, ou seja, ele não quer se dar bem, porque quando eu trabalhei em banco 20 anos, quando o banco defende que a privatização é a melhor coisa que tem para fazer, tu vai ver quem faz a operação de privatização, o M&A, o IPO, etc, tudo são os mesmos bancos que defendem. Agora vamos imaginar que tem uma pessoa que defende de verdade, tá? Que tem que privatizar tudo, que não tem que ter serviço público gratuito para as pessoas, que é livre competição e etc. Esse cara, se dá errado isso, meu irmão, a vida dele continua tocando. Uhum. Agora, a vida do cara que é mais pobre, que pelo menos tinha um hospital para ir, que pelo menos tinha uma escola para botar o filho, a vida do cara, irmão, que já é um inferno, ela vira uma vida absolutamente inviável. Então, existe uma assimetria de risco nas políticas econômicas para diferentes classes. Então, o erro de uma política custa tanto para os mais ricos e tanto para os mais pobres, e o erro da outra política custa uma coisa diferente para os mais ricos e para os mais pobres. E eu acho que a opção deve ser por aquela política onde, se você estiver errado, meu irmão, o cara mais pobre ele segue com alguma dignidade. Entendeu? Ele segue conseguindo sobreviver. Você pode até estar errado, porque ninguém tem como garantir que o que você vai fazer vai dar certo. Uhum. Mas aí volta para a questão da gestão de risco. Você tem que sempre pensar na ponta mais vulnerável, na ponta que mais sofre com o sistema, você ter um seguro de que as coisas não vão ficar inviáveis para ele poder sobreviver. Uhum. Né?